Olá, eu sou Fernanda Mello. Eu vou apresentar aqui o artigo chamado Acervo Botânico Paisagístico, Princípios para a Conservação do Sítio Roberto Burle Marx, SRBM, que foi escrito por mim e pela minha colega, Júlia Monteiro. Nós somos ambas auxiliares institucionais do IFAM no SRBM e somos ambas arquitetas urbanistas. Eu sou mestranda em arquitetura paisagística e Júlia é mestre em desenvolvimento urbano. Vou começar dando então uma contextualização do sítio, na localização. Ele fica na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Barras de Guaratiba, que é uma região rodeada de reservas, de áreas de preservação de Mata Atlântica. Então, a gente tem a Reserva Biológica de Guaratiba, que é uma região de manguezais, e o Parque Estadual do Maciço da Pedra Branca. Então, o sítio tá rodeado desses biomas. E ele foi adquirido por Burle Marx em 1949, quando ainda se chamava Sítio Santo Antônio da Bica. E essa aquisição veio da vontade do paisagista em utilizar as espécies que não só as encontradas comercialmente nos seus jardins, né? Acho importante citar aqui uma frase que o José Tabacou fala, que é o quanto a busca por diferentes espécies foi significando maiores possibilidades de expressão na composição vegetal do paisagismo. Isso foi algo fundamental na produção paisagística de Burle Marx, que aumentou significativamente a riqueza mesmo da exploração das espécies a serem utilizadas. E, bom, no terreno já existiam algumas edificações. Aí na foto a gente vê a casa e a capela coloniais, que essa casa posteriormente, em 1973, passa a ser o local onde Burle Marx passa a viver. E ele começa a acompanhar a partir daí a aclimatação, o desenvolvimento das espécies, das plantas de perto. E o sítio, na verdade, era um verdadeiro laboratório de experimentações botânicas paisagísticas. Um local que deu possibilidade à concepção do método projetual que Burle Marx passa a adotar na vida dele. E algo que a gente não pode deixar de falar são as práticas que foram adotadas por Burle Marx no seu processo. Uma série de expedições a diferentes áreas do território nacional e elas eram tanto para estudo, para observação das espécies no seu local nativo, seu comportamento na natureza, e para a coleta de plantas também, que ele acabava levando ao sítio. Então, na segunda foto a gente vê o jardim no entorno da casa, no processo de composição. E na terceira foto a gente vê os viveiros ripados, é o local onde está grande parte da coleção. Na época chamava ripado, eram cobertos com as ripas de bambu e posteriormente elas foram trocadas por sombrite. Hoje a gente chama esses viveiros de sombrais. E aqui são as instalações que o sítio tem. Na primeira imagem a gente tem um mapa geral do terreno. Então deixa claro ali que na parte mais próxima à estrada principal, que hoje é chamada Estrada Roberto Burle Marx, é o local onde está concentrado as atividades, as instalações e os jardins, as áreas com interferência humana. E a partir da cota 100, a maior parte do terreno é formada de floresta nativa que compõe o Parque Estadual da Pedra Branca. E no mapa aproximado das instalações, a gente vê um pouquinho da organização, onde fica a entrada principal. Os jardins, tem 3 jardins que são considerados, que têm tombamento integral, uma composição projetual feita por Burle Marx, que é o Jardim dos Lagos, o jardim em torno da casa principal e da capela, e os jardins em torno do ateliê. E ali os 2 sombrais, que é
uma grande, uma grande área do terreno, aproximadamente 14 mil metros quadrados. E aí, umas imagens para ilustrar um pouco. A primeira imagem é o jardim em frente à casa. A segunda é um dos sombrais, aqui especificamente a coleção de begônias. E o encontro da área projetada, da área de paisagismo com a mata nativa, que é mais ou menos os 3 formatos que a gente tem do acervo botânico paisagístico no sítio. E aqui outras instalações, acima a gente tem o Jardim do Ateliê e o Ateliê atrás, que é uma edificação um pouco mais recente do sítio, né? Já foi feita nos anos 90. O Burle Marx chegou a acompanhar o processo de construção, mas não chegou a utilizar o Jardim dos Lagos. Essa parte dos lagos é onde tem uma concentração de descidas d'água do terreno, então ele acabou fazendo essa exploração de composição com plantas aquáticas. E ao longo da estrada também tem áreas pensadas também, como esse caminho, que é o caminho de árvore de pau-ferro. Então, na transição do local à instituição, é um processo que começa desde 1985, que é quando o Burle Marx doa o terreno ao Promemória, que é o atual IPHAN, e começa o início do processo de tombamento, que se estendeu até 2002, quando o processo foi publicado. E a instituição que hoje é responsável pela gestão do acervo e para sua utilização como um centro de pesquisa relacionado ao paisagismo e à conservação da natureza é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aí a gente vê aqui nas imagens alguns dos funcionários trabalhando na coleção. Alguns desses funcionários do sítio trabalhavam já para Burle Marx na época, são antigos funcionários de Burle Marx e eles são super importantes, são fundamentais para a manutenção da coleção até os dias de hoje. Então, o que motivou esse artigo é o processo que está em curso da reestruturação do plano de gestão do acervo botânico paisagístico do SRBM. A gente salienta aqui que trata especificamente do acervo botânico paisagístico, o sítio tem uma série de outras coleções, mas aqui especificamente a gente está tratando do acervo que é formado por elementos vegetais. Então, traz aqui uma peculiaridade dos jardins históricos, dos patrimônios históricos que é formado de matéria viva, há uma particularidade na sua gestão e existe um desafio, um debate nacional de como lidar com essa peculiaridade, com a diferença de um patrimônio que tem outros ciclos, que tem uma composição muito diferente dos edifícios, das peças de arte. E a gente busca aqui, então, a base para a elaboração do plano, definição de parâmetros e diretrizes iniciais e premissas básicas para a gestão. Então, a gente trouxe como aspectos relevantes esses 5 pontos, que é o que a gente aborda no corpo do artigo, que é essa multidimensionalidade do sítio, o seu aspecto enquanto memória, enquanto patrimônio cultural, o seu aspecto científico, a inventariação e o aspecto imaterial. Eu vou falar aqui da multidimensionalidade do SRBM, então, que é um local com essa característica muito forte, esses muitos eixos, esse caráter multifacetado da sua constituição, e todos esses eixos precisam ser relevados no processo de gestão, que geram diferentes medidas de ações, né, para a conservação. Essa multidimensionalidade já é apresentada, já é caracterizada desde a sua concepção por Burle Marx. É um local que tinha essa intenção, foi adquirido com a intenção de experimentação, tanto sob a perspectiva horticulturista, a perspectiva da compreensão botânica e estudo das plantas, e também uma perspectiva formalista, uma experimentação
compositiva. E, bom, o acervo botânico, essa consequência que acabou tendo no sítio, né, era algo não premeditado, mas que acabou se tornando um acervo botânico riquíssimo, que já, enquanto virou instituição de memória, quando o local passa a ser, isso é muito salientado, é muito reforçado por muitos botânicos, no importante ao estudo, ao desenvolvimento do estudo botânico das plantas tropicais, de estudos em torno da taxonomia e da fisiologia vegetal, enfim. E Burle Marx afirmava muitas vezes também que via possibilidade da sua coleção servir a garantia de existência de algumas espécies que ele coletou de locais que observava uma devastação ambiental. E outra coisa que é muito importante de salientar é esse desejo de Burle Marx que o local se tornasse um centro de estudos e pesquisas relacionados a paisagismo e a conservação da natureza. Isso é determinado em escritura, na doação do terreno, né? É um eixo fundamental de utilização desse espaço. Né? E, enfim, a gente vê que existe essa coexistência de camadas, todas elas se relacionam e dialogam entre si, e é muito importante entender como se dá esse diálogo para poder levar adiante o processo de gestão. E aí a gente traz aqui como um desses elementos esse aspecto histórico, esse aspecto de instituição de memória. Afinal, o SRBM está vinculado ao IPHAN, sobretudo um patrimônio cultural. Então ele assume diversos valores de uso, assume uma série de outras funções, mas essencialmente essa preocupação é necessária, né, de ser um local que é um legado histórico, um patrimônio ligado à identidade nacional. E a partir desse olhar sobre o sítio enquanto uma instituição de memória, traça-se um olhar sobre estratégias de conservação e utilização. Então, muitas das cartas, muitos dos materiais trazem como um primeiro passo, como uma ação inicial e imprescindível na conservação do patrimônio, a identificação e a inventariação. É extremamente necessário na gestão de um bem histórico ter o máximo de dados, uma identificação o mais completa possível. E o Manual de Intervenção em Jardins Históricos, publicado pelo IPHAN, coloca também como uma ação inicial, fundamental, a identificação dos valores culturais. Esses valores eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Os valores intrínsecos são referentes ao aspecto físico, o suporte do testemunho histórico, e os extrínsecos associados ao bem, o valor cultural, de identidade, social, educativo. Ou seja, o valor intrínseco é o bem em si, né, a materialidade dele, o quanto ela por si só conta uma história, relato de uma história, e o extrínseco é também muito ligado ao presente, a como a gente se apropria, ao valor de uso, o valor simbólico. E esses valores são melhores identificados e compreendidos através da investigação histórica. Quanto mais a gente sabe e tem de dados sobre o bem, melhor a gente tem como traçar a sua contextualização na identidade de um povo. Né? E a partir dessas duas perspectivas de valores, trazem diferentes estratégias para um planejamento. Uma mais ligada à conservação e manutenção da integridade física, e a outra mais ligada à valorização e à apropriação simbólica através do uso. Então, essa segunda é mais voltada a atividades educacionais, museológicas, como se dá essa apropriação no momento presente. Outro ponto que a gente traz é o programa de gestão das coleções científicas. Esse é um material já iniciado, um material que José Tabacou começou a elaborar para a coleção botânica do SRBM, e é importante trazer aqui que ela é bastante voltada a esse aspecto desse valor de uso, desse valor da coleção para fomento à ciência. E
A gente traz aqui essa definição, que é a definição do Ministério do Meio Ambiente, que coloca como um conjunto de material biológico tratado, conservado e documentado, que garante o subsídio de atividades para ensino de pesquisa, para desenvolvimento tecnológico, para inovação e divulgação científica. Então, é importante essa compreensão de que a coleção científica não é apenas um agrupamento de objetos, um agrupamento de artefatos, mas são esses artefatos devidamente catalogados, documentados, e só assim ele pode servir de base para pesquisas, para o uso do conhecimento científico. Então é muito importante uma devida catalogação. Esse processo é uma inventariação, né, da coleção botânica, então é um processo que é necessário também ao olhar enquanto patrimônio histórico. Essa inventariação é necessária para a conservação da própria coleção. A partir dela, a instituição pode se validar enquanto instituição científica. Isso cria um canal de diálogos com outras instituições e possibilita abre uma série de possibilidades, né? Enquanto um local que produz também conhecimento, um local de uso educativo. E só a partir dessa catalogação é que alguns projetos podem se abrir. E um dos passos fundamentais nessa catalogação é a reestruturação do herbário. É uma instalação que o sítio já teve, mas foi desativado há alguns anos. Então, esse programa de gestão das coleções científicas já iniciados, ele já traz uma série de medidas que são fundamentais, como esse processo deve ser feito, deve ser elaborado daqui para frente, mas para a elaboração do programa de gestão, a gente traz aqui alguns questionamentos de como esse processo se materializa numa rotina, né, de trabalho, como a gente faz ele dialogar com a gestão do acervo, na sua manutenção, os seus outros aspectos que o acervo possui. Então, como essas atividades, como se dá na prática esses registros, as coletas, se tem períodos adequados conforme as espécies. A gente existe a necessidade agora de uma busca detalhada de como essa informação se dá no campo prático para a incorporação dessas atividades no programa de gestão do acervo botânico paisagístico. Outro processo que a gente traz aqui é o da inventariação. Então, como a gente já disse, é trazido por todas as cartas patrimoniais, os documentos que dão orientações para lidar com o patrimônio histórico. No Manual de Intervenção de Jardins Históricos é trazido o quanto só o levantamento completo gera consciência do que é o patrimônio, do que ele é constituído, e só assim pode se tratar estratégias de preservação adequadas. E é importante também a observação de que a descrição sob diferentes ângulos podem gerar diferentes métodos de manutenção. Então, não existe um método único, cada bem possui suas particularidades. Sobre o SRBM, a gente trouxe então, um breve histórico de materiais, de como ele vem sendo inventariado ao longo do tempo, do que já tem levantado desde 95. Foram feitos 2 levantamentos topográficos, cada vez mais eles vêm sendo atualizados, mas tem os dados gerais sobre o terreno, sobre seus elementos naturais, enfim, esse levantamento da topografia. De 96 a 98 foi realizado todo o levantamento do material museológico, do acervo das peças pessoais de Poulet Marx, da coleção das coleções artísticas, das obras de arte, levantamento da biblioteca, do acervo bibliográfico, fotográfico. Em 2007 se deu início o PILAP, que é o Projeto de Identificação e Localização de Árvores e Palmeiras, e especificamente das espécies de grande porte, mas localização e identificação de cada uma delas. E mais recente, um projeto que vem acontecendo desde 2018, vem se dado tanto a informatização do material que é mapeável através do software ArcGIS. Então, esse material vem sendo vem sendo levantado através de processamento geotecnológico.
é uma característica super importante a gestão, né? Pode ser um material de muito apoio, né? Porque ele possibilita uma concentração em um só software de diversas camadas. Mais recentemente, também ligado ao processo do sítio de candidatura a Patrimônio Mundial da Unesco, foi realizada a inventariação dos jardins, os 3 jardins com uma composição tombada foram inventariados, então foi feito um levantamento topográfico dos desenhos dos canteiros, da localização de cada espécie, e vem acontecendo a elaboração das estruturas para uma identificação botânica adequada da coleção. Mas a gente traz aqui um outro ponto, que é o aspecto imaterial. Então, existem alguns conceitos, né, diferentes que dialogam com essa questão do aspecto imaterial. Um é a reflexão do quanto a imaterialidade e a materialidade são, na verdade, algo conjunto. Existe um olhar de coexistência, né? Toda materialidade tem uma materialidade por trás. Mesmo a manifestação física dos elementos, ele tem questões abstratas por trás. Existe um modo de fazer, existe um valor, existe conhecimento, existe a camada imaterial que dá suporte à materialidade. Quando a gente trata de jardins históricos, isso se torna ainda um pouquinho mais potente, porque o jardim é algo composto de matéria viva, né? É um local que tem a dinâmica como essência, se diferencia muito de edifícios, de outros patrimônios materiais, porque existe um ciclo de vida muito mais dinâmico, sofre interferências, né, de fatores climáticos, de pragas, tem uma relação de interdependência entre as espécies, então se uma é afetada, as outras que estão à volta também são, tem relação de interdependência com a fauna. Então, é um local que tem uma dinâmica inerente à sua existência. E aí a gente traz aqui esse conceito do jardim como uma recriação contínua. A matéria viva, vegetal, e as práticas de cultivo são extremamente conectadas quando se trata de jardins. O SRBM traz essa bagagem também com muita força, já que o local, para além de um jardim histórico, é um local de experimentação. A gente traça aqui esse paralelo que o SRBM está para os jardins projetados de Burle Marx como um ateliê para os quadros de um artista. Ele não é um produto final por uma concepção como seus outros projetos, mas é o próprio local onde ele foi desenvolvendo o seu método de trabalho. Então, o sítio é muito mais semelhante ao material, aos esboços, às ferramentas de um artista, do que um trabalho finalizado. E aí a gente traz aqui o quão fundamental é a imaterialidade do sítio, né? Um local que, para além da sua manifestação física, tem uma bagagem muito grande de práticas, de processos que o envolvem. Enfim, a gente vê uma necessidade de uma inventariação também desse processo imaterial, que é fundamental ter essa documentação para conhecimento, para compreensão de como se deu a vida do local ao longo dos tempos, e também para a inclusão em algumas práticas, compreensão de como adotá-las no processo de gestão atual. E aí esses processos que podem ser inventariados, a gente colocou alguns aqui, que vêm desde as coletas nas expedições, de outros processos de aquisição de espécies, como se dava a adaptação dos novos indivíduos, a reprodução de mudas, as experimentações botânicas e paisagísticas, os cuidados com o plantio, até as práticas de manutenção. E muito da fonte de coleta desse material são as memórias, né? A maior parte desse material pode ser compreendido através de memória oral da equipe, de sócios, de amigos. Então a gente cita aqui o Ítalo Campo Fiorito, uma frase que ele traz ele era então diretor do INEPAC no processo de tombamento do sítio, e coloca o sítio como um acervo básico da produção de Burle Marx,
e traz que conservá-lo é proteger um extraordinário depósito científico e preservar incontáveis jardins do futuro. É um pouco essa compreensão de quanto é um local que é eixo da produção paisagística que viria a ser adotada a partir de então. E um dos aspectos que a gente reforça que é a inventariação desses registros imateriais, uma inventariação desses processos que são fundamentais e completamente conectados à materialidade também do SRBM. E esses diversos eixos que o sítio apresenta, né, é importante entender como se dá essa costura entre eles. Então, a partir dessas muitas camadas, como elas dialogam, como a gente unifica elas num plano único para a sua prática de conservação. É muito difícil que essas muitas camadas se dissociem, né? Elas não são caixinhas, elas fazem parte de um todo, são conceitos que fazem parte de um objeto único, mas a gente consegue traçar um plano geral aonde cada um desses eixos se conecta com mais força, né? Se é nos valores atuais, se é num valor de uso e de apropriação, ou se é algo a ser conservado, a ser garantido como uma integridade desse bem. Então, essa primeira costura e noção de como esses eixos dialogam compõe uma forte base para um plano de gestão, e a partir deles a gente consegue traçar novos programas, novas medidas de ação necessárias. E é isso, a gente gostaria de agradecer aqui a toda a equipe do sítio Roberto Burle Marx e obrigada a quem assistiu também.